Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que acima de tudo vocês tenham tido uma semana abençoada, que Deus tenha feito algo diferente na sua vida, porque Ele tem feito cada vez mais coisas extraordinárias sobre a minha vida e sobre a minha casa. Amém? Hoje eu quero falar uma coisa com você, ao seu coração, sobre algo que talvez algumas pessoas não tenham entendido, mas é uma mensagem que o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 15, deixa para nós. Acompanha comigo na tela aí. Já vos não chamei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Cara, olha o peso disso. Olha o peso do que Jesus deixa para nós, essa mensagem no Evangelho de João. O que eu e você temos que olhar é que ele faz uma separação entre duas classes. A primeira é servo e a segunda é amigo. Servo, basicamente, coloca numa posição onde há uma soberania que é do seu senhor e que nós não temos intimidade nenhuma, não temos contato nenhum e simplesmente recebemos e acatamos ordens. E quando não fazemos o tal, somos punidos. Talvez você pode falar assim, Thales, mas essa é a imagem que eu tenho de Deus. Mas ele nos chama de amigos. E o que eu preciso que você entenda é, quando há a segunda classe, que é a separação de amigos, nós entendemos que haverá segredos, haverá planos que virão do coração do Pai e serão passados para mim e para a sua vida. Onde eu quero chegar com isso? Jesus não está nos chamando para um relacionamento simplesmente de uma cadeia de ordens para serem executadas, mas ele nos chama para um entendimento de que nós estamos sendo convidados a participar de um reinado. Nós estamos sendo convidados a sentar na mesa do banquete e não servir à mesa do banquete. Está entendendo a diferença? Eu não estou falando que Deus não é Senhor e que nós não somos servos. Não é esse o ponto. Mas o que eu quero dizer para você, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, é que Cristo está nos chamando para um relacionamento tal que Ele quer compartilhar segredos, que Ele quer compartilhar planos, que Ele quer que você não seja simplesmente mais um trabalhador, mas Ele quer que você participe de toda a etapa desse projeto. E isso me faz entender que às vezes nós não entendemos nada do relacionamento do que Deus quer ter com o homem, porque esse é o plano ideal de Deus desde o início. Porque Deus ele vinha no final da tarde para ter relacionamento com Adão e com Eva. Deus ele tinha todo esse processo de habitar no meio do seu povo, especialmente como nós vemos lá no processo de Êxodo, onde nós vemos em Levítico também, exatamente sobre as leis e sobre os sacrifícios serem feitos. E a única coisa que Deus quer é poder compartilhar os seus segredos. Sabe por quê? Porque Ele tem amor pela minha e pela sua vida. Ele quer cada vez mais que nós possamos estar vivendo uma vida íntegra e entregue ao Senhor. E isso faz com que nós precisamos entender que Ele quer sempre o melhor para mim e para você. Tá bom? Faz sentido para você até aí? Querido, aonde eu quero chegar com isso? Se nós não temos esse entendimento que Ele nos chama para ser amigos, nós entendemos que talvez o ministério de Jesus aqui na Terra não foi com exatidão. Porque se não fosse a ideia de Deus poder revelar os seus segredos, não teria sentido Cristo vir na Terra e pregar o reino de Deus, que é naquele contexto, era o segredo que vinha sendo revelado do Pai para o Filho, do Filho para a humanidade. E isso mostra para nós que o plano de Deus é simplesmente maior do que eu e você possamos imaginar e possamos entender. O que nós precisamos entender é que tudo isso discorre de um plano celestial muito antes ou muito mais além do que eu e você, meros mortais, possamos um dia sonhar e entender. A palavra quer dizer que Deus tem algo extraordinário para mim e para a sua vida. E isso só vai ser acessado com intimidade, com proximidade, podendo cada vez mais se tornar alguém onde Deus quer compartilhar algo. E isso me faz entender cada vez mais que Ele quer ter relacionamento comigo, relacionamento com você, que Ele quer que a gente fique pertinho. A minha esposa, nos dias que ela está um pouquinho mais dengosa, ela fala assim, amor, grudinho. Né? Ou seja, é a gente ficar literalmente pele com pele, né? Assim, normalmente costa com costa, um abraço. Então é isso que Deus quer, é que nós estejamos grudinhos dele.
sabe? Que Ele possa tocar na minha e na sua vida, e todo dia e todo momento nós podemos sentir o calor da presença de Deus. Essa é a proposta de um amigo de Deus, sabe? E o problema é que eu passei por uma situação onde eu vi um pastor recentemente pregando e falando que nós não somos amigos de Deus, nós não somos, não existe esse relacionamento. E com esse texto dizendo exatamente o contrário, é a palavra de um homem contra a palavra de Deus. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Talvez aquele pastor só teve um equívoco, mas na realidade, talvez isso só não foi apresentado para ele que Deus quer ter um relacionamento com ele de intimidade cada vez mais profundo, quer ter o famoso grudinho da minha esposa. E acima de tudo, Ele quer revelar os seus segredos. Ele quer que acima, que nós não sejamos somente trabalhadores, servos, e isso mexeu comigo agora. Mas Ele quer que nós sejamos parte de todo o trabalho que vai acontecer. E nesse meio termo, nesse caminho, nós vamos sim ser trabalhadores. Mas no final, Ele não quer que a gente sirva o banquete, Ele quer servir o banquete até nós. Amém? Queridos, eu espero que faça sentido para você. Essa palavra venha fazer morada no seu coração e, acima de tudo, que nós possamos entender que Cristo nos chama de amigos e Ele fala para nós que nós podemos receber cada vez mais algo diferente e extraordinário. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.